Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem para você, nosso Laboratório da Alma. Estamos no mês de setembro, hoje, dia 10, dia de prevenção ao suicídio. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, algumas dicas práticas, algumas anotações nossas, para, nesse momento e também em todos os nossos dias, termos o devido cuidado com quem está passando por esta experiência difícil da ideação suicida, do desejo de tirar a própria vida. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, primeira coisa, na prevenção do suicídio, nós precisamos chamar a atenção para a importância da escuta e do acolhimento. Isso é fundamental. Familiares, amigos, amigas e todos nós precisamos ter uma atitude empática em relação ao sofrimento do outro. E assim, então, quando alguém estiver em sofrimento psíquico profundo, sofrimento emocional, sofrimento existencial, muitas vezes essas pessoas, elas não buscam conselhos imediatos, mas sim apenas simplesmente alguém que as escute, sem preconceitos, escute sem julgamentos e simplesmente a pessoa procura uma escuta ativa. A escuta ativa significa estar presente, olhar nos olhos, demonstrar interesse real e não interromper com julgamentos ou frases prontas como isso vai passar, ou pense no lado positivo, ai, Deus te livre disso, Deus não vai te deixar acontecer dessa forma, creia em Deus e assim por diante. Então, dar espaço para que a pessoa fale é mostrar que ela não está sozinha. Esse gesto, por mais simples que pareça, pode ser um primeiro gigantesco passo para reduzir o peso que ela carrega. Então, escutar de verdade, sem interrupções. Uma pessoa que procura para falar sobre esse assunto, ela realmente quer falar sobre isso. Permita que ela fale, não julgue, não interrompa, não a critique, deixe que ela coloque para você realmente o que ela está vivendo. Escute, escute com amor. Segundo, quebrar o silêncio, quebrar o tabu sobre o suicídio. O suicídio, ele ainda é cercado de estigmas e de tabus. Muitas pessoas acreditam que falar sobre o assunto pode estimular a ideia. E pesquisas mostram realmente o contrário. Conversar abertamente sobre o suicídio pode salvar vidas. Perguntar de forma clara e respeitosa. Por exemplo, você tem pensado em se machucar ou em tirar a sua própria vida? Isso não aumenta o risco. Ao contrário, abre espaço para que a pessoa expresse verdadeiramente o que ela sente sem medo de ser julgada. Terceiro, identificar sinais de alerta. Toda pessoa que está experimentando uma situação de ideação suicida, ela dá sinais que geralmente não são percebidos porque nós não prestamos atenção a esses sinais no cotidiano. Nem sempre é fácil perceber, então, que alguém está em risco, mas existem esses sinais que merecem atenção. Então, olha, mudanças bruscas de comportamento, como a pessoa ficar muito isolada, quieta, ou ao contrário, ficar muito agitada, ficar muito irritadiça. Isto é, a pessoa mudou muito o seu jeito de ser. Mudanças são normais, mas essas mudanças muito bruscas e tão intensas, elas devem nos chamar a atenção. Frases de desesperança, como não vejo mais sentido na vida, ou seria melhor que eu não estivesse aqui, ou seria tão bom se eu não tivesse nascido.
Essas frases indicam uma desesperança profunda que pode estar por trás desta ideação suicida. Despedidas incomuns, como dar objetos pessoais de valor ou escrever mensagens finais. Aumento no uso de álcool, de drogas, que pode estar ligado às tentativas de lidar com a extrema dor. Levar esses sinais a sério é fundamental. Tá? Muitas vezes são pedidos de ajuda indiretos, são gritos implícitos de uma realidade muito dolorosa, muito profunda. Quarto, procurar ajuda profissional. O apoio de psicólogos e psiquiatras e outros profissionais de saúde mental é essencial para enfrentar pensamentos e ideação suicida. Amigos e familiares podem oferecer suporte, mas o tratamento especializado é o que possibilita compreender e enfrentar as causas do sofrimento. Se possível, ofereça-se para acompanhar a pessoa até a consulta. Ou indique serviços públicos e gratuitos como os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. Quinto, construir um apoio contínuo, uma rede de apoio. A prevenção não acontece apenas com uma conversa, tá, gente? O cuidado precisa ser constante. Isso significa manter contato frequente, mandar mensagens, fazer visitas, oferecer companhia, oferecer atividades como caminhar, almoçar junto, assistir filme, pequenos gestos que podem reforçar o sentimento de pertencimento e diminuir a sensação de abandono. Isso é muito importante. É nesse campo também que entra a espiritualidade, principalmente para aquelas pessoas que têm uma raiz mais religiosa, mística. A vida espiritual pode ajudar muito. Então, participar de grupos positivos de espiritualidade, de cultos, de missas, ter vida social com pessoas boas ajuda muito. No inverso, você ser uma presença positiva, uma presença boa, ajuda muito, muito, muito a quem está passando por esse tipo de experiência. Rede de apoios. 6. Rede de apoios, tá? É importante lembrar que existem serviços importantes e especializados para ajudar. No Brasil, nós temos o famoso Centro de Valorização da Vida, que atende pelo telefone 188, de forma gratuita e sigilosa, 24 horas por dia. O site do Centro de Valorização da Vida é cvv.org.br. Também oferece chat e e-mail de apoio. Em situações de extrema urgência e emergência, o SAMU pode ser acionado, número 192, o número do telefone. 7. Cuidar de si para poder cuidar do outro. Todos nós precisamos de um autocuidado para ajudar a cuidar do outro. Cuidar de si mesmo é muito importante. Quem acompanha alguém em sofrimento psíquico também precisa de suporte. Falar sobre o assunto pode ser doloroso, e é fundamental que familiares e amigos também tenham espaço para compartilhar as suas emoções. Buscar terapia, grupos de apoio, grupos de espiritualidade ou conversar com pessoas de confiança. Isso é fundamental. 8. A esperança. O suicídio não é um ato de fraqueza. É sim uma tentativa de escapar de uma imensa dor, uma dor gigantesca. A boa notícia é que existem caminhos para aliviar esse sofrimento, como acolhimento, tratamento adequado, apoio contínuo, espiritualidade e muita, muita amizade e rede de apoio. É possível reencontrar o sentido da vida, que é fundamental na vida de todos nós.
Cada gesto de cuidado pode ser a diferença entre a solidão e a esperança. Pessoal, resumindo, ouvir sem julgar, falar sem medo, identificar sinais, buscar ajuda profissional, acompanhar de perto e lembrar que existem serviços disponíveis. Todos nós podemos ser parte da rede de prevenção. Um grande apoio a todos. Um grande abraço fraterno. E se você estiver em sofrimento e pensando em tirar a própria vida, procure ajuda, procure a partilha. Se você for religioso, uma conversa com um bom padre, com um bom pastor, com uma boa pastora, pode ajudar bastante, tá bom? Estamos à sua disposição e eu desejo a você muita força e que nós possamos vencer todo o sofrimento. Um grande abraço, paz e bem.